Então, meus amados irmãos, chegamos ao dia de sábado. Na verdade, eu gostaria então de voltar um pouquinho mais e nós então relembrarmos alguns fatos importantíssimos para nós como crentes, né? Da morte de Cristo. Em sua morte, o profeta Isaías havia dito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Veja que isso é importante. Então, todos os presos que eram crucificados, para que houvesse uma garantia de que realmente eles estariam mortos, seriam quebradas então as suas pernas. E com relação ao Senhor Jesus, para que se cumprisse a profecia, ele foi furado ao seu lado, né? Uma lança furou para que todos percebessem que verdadeiramente ele havia morrido. Um outro fato interessante também que a gente não pode esquecer é que no momento da sua morte ele clama ao Pai, né, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? É que aquele momento crucial, Jesus estava levando sobre si todos os nossos pecados. E eu já estive ensinando a respeito disso quando estivemos estudando a martirologia lá na igreja, e eu disse que Deus, ele não compactua com o pecado em tempo nenhum, oportunidade nenhuma, e mesmo Jesus sendo seu filho, por estar carregando sobre os seus ombros os nossos pecados, Deus é como se estivesse dando as costas naquele momento. Uma outra coisa muito importante é que Jesus, ele não foi aquela pessoa que foi se suprimindo, se acabando naquele lamento, aquela coisa, aquela morte terrível. Não. Jesus foi assim, depois que ele cumpre cabalmente tudo aquilo que estava preparado para ele, ele olha para o Pai, para os céus e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Simplesmente baixa a cabeça e morre, né? Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa a gente pode então ver nisso. Também eu já falei no vídeo de ontem que ele ainda ganhou uma alma, um seguidor na hora da sua morte, aquele ladrão que estava ladeando ele na cruz. Bom, agora eu vou ler o texto, né, que foi proposto para hoje, de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50, que diz o seguinte: E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Nós temos uma riqueza muito grande de informações, pois todos os 4 evangelistas, eles vão falar então sobre esse momento da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E nós podemos ver aqui em Lucas que faz questão de falar apenas sobre José de Arimateia, mas já o evangelista João, ele afirma que Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite, que era um doutor da lei, ele também esteve nesse momento, né, ajudando então para o sepultamento. Meus amados irmãos, como o texto aqui informa, né, o verso 54 diz que era o dia da preparação e começava o sábado. Para o judeu, nós sabemos que o sábado era o dia que eles paravam tudo, né? Era o dia que eles então tiravam para a sua adoração, para o seu culto, como nós fazemos hoje no domingo, pois esse costume passou a acontecer exatamente depois da ressurreição de Cristo.
Cristo ressuscitou no domingo, primeiro dia, então se tornou o dia do Senhor, que era então o sábado, observado pelos judeus. E dentre esta observação, o sábado se iniciava no pôr do sol. Então, quando o sol começava a se pôr, a partir de 4, 5 horas da tarde, então ali eles já contavam como sendo sábado. Por isso, as mulheres, né, viram a preocupação de José de Arimateia e Nicodemos pedir o corpo a Pilatos para sepultar, porque no sábado ninguém podia fazer nada. E o que iria acontecer? O corpo ia apodrecer, né, ali naquela cruz. Então, eles tiveram essa preocupação de preservar logo esse corpo, fazer o sepultamento, para que não houvesse, então, essa tristeza de ver um corpo ali em decomposição. E eles se apressaram porque estava iniciando-se o dia do sábado e ninguém podia fazer nenhuma atividade. E até mesmo eles fazendo esse bem, com certeza, eles seriam censurados pelos escribas e pelos fariseus por conta dessa ação. Então eles correram, deu tempo de fazer o sepultamento, um sepulcro onde ninguém havia sido sepultado ainda, no jardim, um local especial. E eu tive o privilégio de ir para Jerusalém, para Israel, e de provavelmente estar em um dos lugares, né, onde todos são pacíficos em afirmar que aquele local possivelmente tenha sido o local onde Jesus foi realmente sepultado. Que coisa linda, né? Que maravilha! Um local cheio de paz, né? Um jardim muito bonito. Foi esse o local escolhido para que Jesus então fosse sepultado. As mulheres estavam de passagem, viram o sepulcro, viram tudo quanto foi organizado e elas precisavam parar o sábado. E no sábado então elas correram para casa para fazer os preparativos, aqui preparar os aromas e os bálsamos. Para quê? Para depois de passado então o sábado, né? Elas iriam então no domingo, primeiro dia da semana, né? Elas iriam levar essas especiarias para o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas a grande surpresa, depois de elas terem preparado todo esse material, a grande surpresa acontece no domingo e amanhã você vai ficar sabendo a respeito desse dia tão especial. Mas algumas coisas se conjectura. Eu vou falar para os meus queridos irmãos, né? E não estou buscando aqui nenhuma afirmação teológica, tá certo? Assim de você correr e pesquisar, né? E ter uma certeza, uma veracidade. Eu vou só fazer um pequeno comentário do que possivelmente, o que a mente humana de pastores, de teólogos, de missionários, de sensacionalistas, tem que ser claro, tem que ser verdadeiro com você. O que eles pensaram então deste sábado? Alguns dizem que este sábado ele foi utilizado por Jesus para descer até as profundezas da terra e vencer a morte e tomar das mãos de Satanás, das mãos do diabo, as chaves da morte e do inferno, reafirmando que todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Outros teólogos afirmam que ele foi lá e evangelizou os espíritos que estavam em prisões, né? E isso é um termo assim muito complicado, vocês não me indaguem com relação a isso. Tem margem para muitas coisas, há muita gente que defende, muita gente que é contra, então nunca se chegou a um bom senso, né, com relação a esse assunto. Então é só a fato mesmo de passar um pouco de conhecimento para você. Mas o fato é que Jesus venceu a morte, ele triunfou sobre a morte e ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele venceu todo o principado e toda a potestade. E ele nos dá então a autoridade para vencer também todo o principado, para vencer todos os questionamentos da vida, confiados no seu poder. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Então, este sábado de aleluia, não é? Sábado especial,
é o sábado para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente agradecer. Para os judeus, para os discípulos, para as mulheres, tudo estava perdido. Não havia mais solução, não havia mais saída. O mestre realmente morreu, acabou a esperança, era só velar o corpo, chorar e se perdeu toda a esperança. Mas você já sabe, e amanhã nós daremos continuidade a essa grande surpresa que as mulheres tiveram, indo cuidar do corpo de Cristo. Elas tiveram uma surpresa maravilhosa que nós vamos contar para você amanhã, no nome de Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Faça a sua oração aí, agradeça a Deus então por esse momento tão especial de você estar acompanhando essa paixão de Cristo, né? À luz da Bíblia Sagrada e revivendo esses momentos, fazendo essa viagem introspectiva, como se você estivesse lá com os discípulos de Jesus. Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.